A oração poderosa de hoje é para você que está pedindo um milagre, aquele que o seu coração clama em silêncio e que só Deus conhece. Pode ser pela sua família, pela saúde, pelas finanças ou por algo que te tira o sono e faz você chorar escondido. Mas escute, não foi por acaso que você chegou até aqui. Hoje, São Miguel Arcanjo vai se levantar em seu favor para realizar o milagre que o seu coração pede há tanto tempo. Ele vai quebrar as correntes do medo, abrir os caminhos que estavam fechados e trazer a resposta que parecia impossível. A presença dele já começa a agir neste exato momento, onde você está. Então, faça agora um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de milagres. Escreva nos comentários o que o seu coração pede a Deus e compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que o milagre também alcance outras vidas. Hoje, São Miguel Arcanjo vai agir por você e o impossível vai acontecer. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe sublime das milícias celestiais, guerreiro invencível de Deus Altíssimo, humildemente prostro-me diante de ti neste momento de profunda necessidade e vulnerabilidade espiritual. Venho até ti, não com a arrogância de quem exige, mas com a humildade de quem reconhece sua própria fragilidade e impotência diante dos desafios colossais que a vida tem colocado em meu caminho. Tu que desde o princípio dos tempos permaneceste fiel ao Criador, que não hesitaste em erguer tua espada flamejante contra as hostes rebeldes lideradas por Lúcifer, que proclamaste com voz trovejante: quem é como Deus, diante da pretensão demoníaca de igualar-se ao Altíssimo? Ouve agora o clamor deste servo humilde que busca tua poderosa intercessão. Sei que diante de tua majestade celestial, minhas palavras podem parecer pequenas e insuficientes, mas confio que teu coração compassivo compreende cada suspiro, cada lágrima, cada angústia que trago comigo neste momento sagrado de oração. São Miguel, grande defensor da igreja e protetor dos fiéis, olho para minha vida e vejo tantas batalhas que tenho travado sozinho, tantas vezes em que me senti derrotado pelas circunstâncias, oprimido por situações que parecem não ter solução aos olhos humanos. As feridas que carrego são profundas, algumas visíveis aos olhos do mundo, outras conhecidas apenas por Deus e por minha alma atormentada. Há noites em que o sono não vem, consumido pela preocupação com problemas financeiros que parecem montanhas intransponíveis. Há dias em que a dor física é tão intensa que mal consigo mover-me, e a esperança de cura parece um sonho distante demais. Há momentos em que os relacionamentos que eu mais valorizo estão despedaçados, e as palavras de reconciliação parecem impossíveis de serem pronunciadas. Há situações em que a injustiça me atinge tão profundamente que questiono onde está a mão da justiça divina. É por todas essas razões e por muitas outras que hoje venho até ti, poderoso arcanjo, suplicando que intercedas por mim junto ao trono da graça. Tu conheces, ó São Miguel, os segredos mais íntimos do meu coração, aqueles pedidos que nem mesmo consigo verbalizar com clareza, aquelas necessidades tão profundas que residem nas camadas mais ocultas da minha alma. Conheces meus medos mais terríveis, aqueles que me assombram nas madrugadas silenciosas, quando o mundo dorme e eu permaneço acordado, lutando contra pensamentos que me torturam. Conheces meus sonhos mais preciosos, aqueles que guardo como tesouros secretos, temendo compartilhá-los por medo de que sejam ridicularizados ou destruídos. Conheces minhas feridas mais antigas, aquelas que carrego desde a infância, marcas profundas que moldaram quem me tornei, para o bem e para o mal.
E é justamente porque tu conheces tudo isso, porque tua visão espiritual penetra além das máscaras que uso diante do mundo, que venho até ti com esta confiança inabalável de que compreenderás a profundidade do milagre que meu coração pede. Poderoso arcanjo, quantas vezes já supliquei a Deus por este milagre que parece tão distante? Quantas orações já elevei ao céu, quantas lágrimas já derramei, quantas promessas já fiz em momentos de desespero. Há vezes em que sinto que minhas orações não ultrapassam o teto do meu quarto, que minhas palavras se perdem no vazio, que Deus está tão distante que não consegue me ouvir. Mas hoje, ao invocar teu santo nome, ao pedir que sejas meu intercessor, renovo minha esperança, porque sei que tu tens o privilégio de estar constantemente na presença divina, contemplando a face gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu não estás sujeito às limitações humanas, às distrações terrenas, às fraquezas da carne. Tu és puro espírito, totalmente dedicado ao serviço de Deus, e quando aceitas levar minhas súplicas até o trono celestial, tenho a certeza de que elas chegarão sem distorção, sem impedimento, sem falha. Grande São Miguel, defensor implacável contra as forças do mal. Sei que muitas vezes os obstáculos que impedem meus milagres não são apenas circunstâncias naturais, mas também ataques espirituais orquestrados pelo inimigo das almas. Satanás, aquele mesmo que tu expulsaste do céu com tua espada de fogo, não descansa em seus esforços para destruir os planos de Deus para minha vida. Ele semeia discórdia onde deveria haver paz, planta dúvidas onde deveria florescer a fé, cultiva desespero onde deveria brotar esperança. Suas legiões demoníacas trabalham incansavelmente para nos afastar do caminho da salvação, para nos convencer de que não somos dignos dos milagres de Deus, para nos fazer acreditar que nossa situação é desesperadora e sem solução. Mas eu sei, ó glorioso arcanjo, que teu poder é infinitamente superior a todas as maquinações do maligno. Um único movimento de tua espada é suficiente para dispersar hordas inteiras de demônios. Um único olhar teu faz tremer os principados e potestades das trevas. Por isso, neste momento, invoco tua proteção poderosa sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo aquilo que me é precioso. Que teu escudo celestial nos proteja de todo ataque do inimigo, visível ou invisível, conhecido ou desconhecido. Que tua espada corte as correntes espirituais que nos prendem à derrota, à doença, à miséria, ao sofrimento. Que tua presença majestosa espante de nossas vidas todo espírito de desânimo, toda força que trabalha contra a manifestação dos planos divinos. Sei que não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como nos ensina o apóstolo Paulo. E é exatamente por isso que preciso de ti, poderoso guerreiro celeste, para que lideres minha batalha espiritual, para que comandes as forças angelicais que Deus designou para me proteger. São Miguel Arcanjo, príncipe luminoso que permanece eternamente na luz de Deus, trago diante de ti agora, neste momento de oração fervorosa, o milagre específico que meu coração tanto anseia. Não venho com exigências, mas com súplicas sinceras. Não venho reivindicando direitos, mas implorando misericórdia. Apresento-te esta necessidade que tem consumido meus pensamentos, que tem ocupado meu coração, que tem sido o centro de minhas orações. Pode ser um milagre de cura para este corpo que tanto sofre, consumido por uma doença que a medicina humana não consegue curar completamente. Pode ser um milagre financeiro que me liberte das dívidas que me sufocam, que abra portas de provisão onde tudo parece fechado, que transforme escassez em abundância.
Pode ser um milagre nos relacionamentos, que restaure laços familiares rompidos, que traga de volta o amor que parecia perdido para sempre, que cure feridas emocionais profundas causadas por traições e decepções. Talvez o milagre que peço seja a libertação de algum vício que me escraviza, algum hábito destrutivo que tem roubado minha paz, minha dignidade, minha saúde. Talvez seja a conversão de um ente querido que se afastou de Deus, que escolheu caminhos perigosos, que está perdido nas trevas do pecado e do sofrimento. Talvez seja justiça em uma situação de grave injustiça que tenho sofrido, onde meus direitos foram violados, onde minha dignidade foi pisoteada, onde a verdade foi distorcida e a mentira prevaleceu. Ou talvez, ó Santo Arcanjo, o milagre que busco seja algo ainda mais profundo, mais espiritual, mais íntimo, a transformação completa do meu ser, a renovação da minha fé, a restauração da minha esperança, o fortalecimento da minha coragem para continuar caminhando mesmo quando tudo parece perdido. Qualquer que seja a natureza específica deste milagre que meu coração pede, sei que tu, São Miguel, tens o poder de levá-lo até o conhecimento de Deus de maneira especial. Sei que tua intercessão é poderosa, que tuas orações são atendidas, que tua voz é ouvida nos corredores celestiais. Por isso, deposito nas tuas mãos angelicais este pedido precioso, esta súplica que nasce das profundezas da minha alma. Não permitas que este clamor se perca, que esta oração seja em vão, que esta esperança seja frustrada. Apresenta-o diante do trono de Deus com toda a urgência que ele merece, com toda a compaixão que tu sentes por nós, pobres mortais que lutamos diariamente neste vale de lágrimas. Glorioso Arcanjo, peço-te também que me concedas a sabedoria para compreender os tempos de Deus, pois sei que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Talvez o milagre que eu espero venha de uma forma diferente daquela que imaginei. Talvez Deus tenha um plano ainda melhor do que aquele que visualizei em minha mente limitada. Talvez o tempo de Deus seja diferente do meu tempo e eu precise aprender a virtude da paciência, a beleza da espera confiante, a força que nasce da perseverança na fé. Ajuda-me, portanto, a permanecer firme, a não desanimar, a não permitir que a demora roube minha esperança ou enfraqueça minha confiança no poder ilimitado de Deus. Que tua presença poderosa, ó São Miguel, seja como um bálsamo para minha alma ferida, como uma luz que guia meus passos em meio às trevas, como uma fortaleza inabalável onde posso me refugiar quando as tempestades da vida me atacam. Que eu possa sentir, de maneira real e tangível, que não estou sozinho nesta jornada, que as hostes angelicais comandadas por ti estão ao meu redor, protegendo-me, fortalecendo-me, preparando o caminho para que o milagre se manifeste. Renovo neste momento minha consagração a Deus, meu compromisso de viver segundo sua vontade, minha promessa de usar o milagre que receberei não apenas para meu próprio benefício, mas para glorificar o nome do Altíssimo e ser testemunho vivo de seu poder e misericórdia para com todos aqueles que confiam nele. Poderoso São Miguel Arcanjo, ao continuar esta oração que brota do mais profundo do meu ser, sinto necessidade de abrir ainda mais meu coração diante de ti, de expor as feridas que carrego, muitas vezes escondidas dos olhos do mundo, mas que sangram silenciosamente em minha alma. A dor que sinto não é apenas física ou material, é uma dor existencial, espiritual, que abala os próprios alicerces da minha existência. Há momentos em que me pergunto se conseguirei suportar mais um dia desta agonia, se terei forças para levantar-me mais uma vez depois de tantas quedas, se ainda existe esperança para alguém como eu, que já tentou de tudo e parece estar sempre voltando à estaca zero. É nesta condição de absoluta vulnerabilidade que venho até ti,
sem máscaras, sem pretensões, sem fingimentos, apenas como uma alma necessitada que busca desesperadamente a intervenção divina. Grande defensor celestial, quando olho para trás e vejo o caminho que percorri até aqui, fico impressionado com o peso das provações que tenho enfrentado. Não é uma única dificuldade, mas uma sucessão de desafios que parecem não ter fim. Cada vez que penso ter superado um obstáculo, outro aparece, maior e mais intimidador que o anterior. É como se estivesse escalando uma montanha infinita, onde cada passo para cima é seguido por um deslizamento que me faz perder o terreno conquistado. Quantas vezes já chorei lágrimas amargas, questionando a Deus o porquê de tanto sofrimento. Quantas vezes já me senti abandonado, como se minhas orações não fossem ouvidas, como se minha fé fosse insuficiente para mover a mão divina. Não é que eu duvide do poder de Deus, longe disso. Mas há momentos em que a escuridão é tão densa que se torna difícil enxergar a luz no fim do túnel. Tu sabes, ó glorioso arcanjo, que muitas destas feridas foram causadas não apenas pelas circunstâncias da vida, mas pela maldade humana, pela traição daqueles em quem confiei, pela injustiça daqueles que deveriam zelar pela verdade. Há cicatrizes em meu coração, deixadas por palavras cruéis que foram pronunciadas contra mim, por acusações falsas que mancharam minha reputação, por promessas quebradas que destruíram meus sonhos. Há dores causadas por amores não correspondidos, por relacionamentos que terminaram deixando um vazio imenso, por pessoas queridas que partiram desta vida sem que eu pudesse me despedir adequadamente. Há traumas de experiências que gostaria de poder apagar da memória, mas que retornam constantemente para me atormentar, roubando minha paz e minha alegria. A batalha espiritual que enfrento, ó São Miguel, é mais intensa do que muitos poderiam imaginar. O inimigo das almas conhece exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. Ele ataca minha fé nos momentos em que estou mais vulnerável, sussurrando dúvidas cruéis. Se Deus realmente te amasse, permitiria que passasses por tudo isso? Se Ele é tão poderoso, por que não te ajuda? Talvez você não seja digno de milagres. Talvez seus pecados sejam grandes demais para serem perdoados. Estes pensamentos venenosos se infiltram em minha mente nos momentos de fraqueza, e confesso que muitas vezes tenho dificuldade em rebatê-los. Preciso de tua força, poderoso guerreiro, para silenciar estas vozes mentirosas, para afastar de mim estes ataques que buscam destruir o que resta da minha esperança. Há também o peso das consequências de minhas próprias escolhas erradas, dos pecados que cometi, das oportunidades que desperdicei por orgulho, medo ou ignorância. Carrego comigo o remorso por coisas que fiz e que gostaria de não ter feito, e por coisas que deixei de fazer quando deveria ter agido. Estas falhas pessoais pesam sobre meus ombros como uma carga esmagadora, fazendo-me questionar se realmente mereço receber o milagre que tanto peço. Será que Deus ainda pode me usar? Será que meu passado não me desqualifica para receber suas bênçãos? Será que é possível recomeçar depois de tantos erros? São perguntas que me torturam, que roubam meu sono, que diminuem minha autoestima e me fazem sentir indigno de estar diante de ti neste momento de oração. Glorioso São Miguel, a situação específica que motiva meu pedido de milagre tem se agravado dia após dia, e confesso que o desespero às vezes bate à porta do meu coração. Se é uma doença física, os sintomas têm se intensificado, a dor se tornado mais aguda, as limitações mais severas. Já consultei diversos médicos, já fiz inúmeros exames, já experimentei vários tratamentos, mas nada parece trazer a cura definitiva que tanto anseio. Vejo meu corpo definhar, minhas forças diminuírem, minha capacidade de realizar tarefas simples do cotidiano se esvair. A dependência dos outros me humilha, a perda de autonomia me deprime e o medo do futuro me paralisa.
Onde estará a mão curadora de Deus que tanto li sobre nas Escrituras? Onde estão os milagres que Jesus realizava com tanta abundância durante seu ministério terreno? Se minha necessidade é financeira, a situação se tornou crítica ao ponto de eu não saber como pagarei as contas do próximo mês, como colocarei comida na mesa da minha família, como manterei um teto sobre nossas cabeças. As dívidas se acumularam de tal forma que parecem uma montanha impossível de escalar. As portas de emprego se fecharam repetidamente, mesmo após dezenas de entrevistas e currículos enviados. Os negócios que tentei empreender fracassaram um após o outro, consumindo os poucos recursos que ainda restavam. A humilhação de depender da caridade alheia, de ter que pedir emprestado constantemente, de ver meus filhos sem aquilo que precisam, é uma dor que corrói minha alma e minha dignidade. Como pode ser tão difícil a simples sobrevivência? Onde está a provisão divina que a Bíblia promete aos que confiam no Senhor? Se o milagre que busco envolve relacionamentos, a dor é de natureza diferente, mas não menos intensa. Talvez seja um casamento que está à beira do colapso, onde o amor que um dia foi tão forte agora parece ter esfriado completamente, onde as palavras carinhosas foram substituídas por silêncios gélidos ou discussões amargas, onde a intimidade deu lugar ao distanciamento e à indiferença. Tenho tentado de tudo para salvar esta relação, conversas sinceras, terapia de casal, concessões e sacrifícios, mas parece que estou lutando sozinho, que meus esforços não são correspondidos, que o outro já desistiu há muito tempo. A perspectiva de ver minha família se desintegrar, de causar sofrimento aos meus filhos, de falhar no compromisso que fiz diante de Deus, me enche de pavor e angústia indescritíveis. Ou talvez a dor relacional seja de outra natureza. Um filho que se afastou completamente, que escolheu caminhos que sei serem destrutivos, que se recusa a ouvir meus conselhos ou aceitar minha ajuda. Vejo este filho querido se destruindo aos poucos, seja através de vícios, companhias perigosas, escolhas imprudentes ou rebelião aberta contra tudo aquilo que tentei ensinar. Como mãe ou pai, sinto uma impotência devastadora, uma dor que vai além de qualquer sofrimento físico. Preferiria 1000 vezes estar doente no lugar dele, passar por qualquer tribulação, se isso significasse vê-lo livre, feliz, realizado. Mas parece que minhas orações batem em um muro invisível, que minhas lágrimas não comovem o céu, que estou condenado a assistir passivamente à destruição de quem mais amo neste mundo. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, grito a ti do mais profundo desta angústia. Não permitas que a escuridão vença, que o desespero me consuma completamente, que eu perca a fé justamente no momento em que mais preciso dela. Sei que tens poder para reverter situações impossíveis, para transformar tragédias em testemunhos, para fazer brotar vida onde só há morte. Já vi tantos milagres acontecerem na vida de outras pessoas. Por que não na minha? Será que sou menos amado por Deus? Será que meus pecados são maiores que sua misericórdia? Ou será que ainda não chegou o tempo determinado por Deus para minha libertação e preciso aprender algo importante através deste sofrimento prolongado? A verdade, ó glorioso arcanjo, é que estou cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de sofrer. Há dias em que a vontade de desistir de tudo é quase irresistível. O peso desta cruz que carrego parece exceder minhas forças, e por mais que tente me lembrar das palavras de Jesus, de que Ele não nos dá fardos maiores do que podemos suportar, sinto que estou no meu limite absoluto. Preciso urgentemente de um sinal de que Deus não se esqueceu de mim, de que minha oração não está sendo ignorada, de que há sim esperança no horizonte.
Preciso ver alguma evidência de que todo este sofrimento não é em vão, que há um propósito maior que ainda não consigo compreender, que virá um dia em que olharei para trás e entenderei por que tive que passar por tudo isso. Poderoso defensor, contra as forças do mal, imploro que intensifiques tua luta em meu favor. Que tua espada corte não apenas as correntes espirituais que me prendem, mas também destrua os planos malignos que o inimigo tem traçado para minha destruição. Que tua presença afaste de minha vida todo espírito de morte, doença, pobreza, solidão, desespero e derrota. Que as legiões angelicais sob teu comando formem um cerco protetor ao meu redor, impedindo que as flechas inflamadas do maligno continuem a me atingir. Sei que esta batalha não é apenas minha, mas também de Deus, que tem interesse em me ver vitorioso, restaurado, pleno. Por isso, aumenta minha fé, renova minhas forças, restaura minha esperança, para que eu possa continuar de pé até que o milagre se manifeste. Grande São Miguel, ensina-me também a encontrar propósito neste sofrimento. Se Deus permite que eu passe por este vale escuro, certamente há algo que preciso aprender, alguma transformação que precisa ocorrer em meu caráter, algum polimento necessário para que eu me torne o diamante que Ele deseja que eu seja. Ajuda-me a não desperdiçar esta dor, a não permitir que ela seja apenas destrutiva, mas que possa ser também formativa. Que eu possa emergir desta provação mais forte, mais compassivo, mais sábio, mais santo. Que minha história de sofrimento e superação possa eventualmente se tornar fonte de inspiração e encorajamento para outros que passarão por tribulações semelhantes. Que meu testemunho futuro glorifique a Deus e demonstre seu poder redentor de transformar cinzas em beleza, luto em alegria, desespero em esperança vibrante. Glorioso e invencível São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao coração desta oração, ao momento de máxima intensidade espiritual, onde minha alma se derrama completamente diante de ti e diante do trono de Deus. É aqui, neste ponto culminante de minha súplica, que invoco com toda a força que ainda resta em meu ser o poder transformador do Altíssimo, manifestado através de tua intercessão poderosa. Que os céus se inclinem para ouvir este clamor, que os anjos suspendam seus cânticos por um momento para dar atenção a esta oração. Que o próprio Deus Pai volte seu olhar misericordioso para este filho sofrido que bate insistentemente às portas da graça. Não posso mais continuar como estou, não consigo mais suportar este peso sozinho. Não tenho mais forças para dar mais um passo nesta jornada sem a intervenção miraculosa que tanto necessito e que hoje, com fé inabalável, declaro que receberei. Ó Príncipe resplandecente que contemplas eternamente a face gloriosa da Santíssima Trindade, aproxima-te neste exato momento do trono de graça e apresenta minha causa com toda a urgência que ela merece. Que tuas palavras angelicais descrevam minha situação com perfeita clareza. Que tua voz poderosa interceda por mim com gemidos inexprimíveis que apenas os espíritos celestiais podem proferir. Apresenta ao Pai cada lágrima que derramei, cada noite insone que passei, cada pedaço do meu coração que se quebrou. Mostra-lhe as cicatrizes que carrego, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Fala-lhe sobre minha fé persistente, apesar de todas as provações, sobre minha recusa em blasfemar ou abandonar sua casa, mesmo quando tudo parecia perdido. Suplica em meu favor pela misericórdia divina que transcende justiça, pela graça que vai além do merecimento, pelo amor incondicional que não depende de nossa perfeição. São Miguel, neste momento crucial, declaro profeticamente que o milagre que busco já está sendo liberado dos céus. Creio que mesmo enquanto pronuncio estas palavras, as engrenagens da providência divina já estão se movendo em meu favor.
Confio que anjos estão sendo despachados para executar os planos de Deus para minha libertação. Tenho certeza de que circunstâncias estão sendo alinhadas, pessoas estão sendo posicionadas, recursos estão sendo mobilizados para que o impossível se torne possível em minha vida. Não é presunção, mas fé verdadeira que me faz declarar com ousadia: o meu milagre está a caminho, e tu, poderoso arcanjo, és o mensageiro e o executor desta intervenção divina. Invoco sobre minha vida, neste instante sagrado, todo o poder do nome de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, vencedor da morte e do inferno. Invoco o sangue precioso derramado no Calvário, que tem poder para purificar, curar, libertar e transformar. Invoco o Espírito Santo, Consolador e Santificador, para que desça sobre mim com seu fogo renovador, queimando todo impedimento espiritual, dissolvendo toda barreira que se opõe aos planos de Deus. E invoco tua presença majestosa, São Miguel, para que com tua espada de justiça divina cortes definitivamente todas as amarras, todos os feitiços, todas as maldições, todos os ataques demoníacos que têm trabalhado para impedir que meu milagre se concretize. Neste momento, visualizo com os olhos da fé a manifestação concreta do milagre que tanto anseio. Vejo-me curado desta enfermidade que tem roubado minha qualidade de vida, meu corpo restaurado à plenitude da saúde, minhas forças renovadas como as da águia que voa alto e não se cansa. Vejo-me liberto desta prisão financeira, as portas da provisão se abrindo de par em par, oportunidades surgindo de lugares inesperados, abundância substituindo escassez, dignidade restaurada depois de tanta humilhação. Vejo os relacionamentos quebrados sendo sobrenaturalmente restaurados. O amor renascendo onde havia apenas mágoa. Palavras de perdão sendo pronunciadas onde reinava o ressentimento. Abraços reconfortantes substituindo o frio distanciamento. Famílias sendo reconstruídas pelo poder de Deus. Glorioso arcanjo, profetizo agora que o inimigo será envergonhado. Todo o plano que Satanás arquitetou para minha destruição será revertido para minha promoção. Toda maldição que foi lançada contra a minha vida será transformada em bênção. Todo ataque que visava me derrubar servirá apenas para me fortalecer e testemunhar a grandeza de Deus. O diabo pensava que me venceria através deste sofrimento prolongado, mas não sabia que Deus estava usando tudo isso para me preparar para um milagre tão grande que será impossível atribuí-lo a qualquer outra causa senão a intervenção divina. E quando este milagre se manifestar, todos os que duvidaram terão que reconhecer que existe sim um Deus vivo e atuante, que responde às orações de seus filhos, que não abandona aqueles que nele confiam. Ó São Miguel, que tua espada flamejante desça agora sobre as fortalezas do inimigo que tem resistido às minhas orações. Ataca e destrói os principados territoriais que têm governado sobre minha vida, minha família, minha cidade. Expulsa os espíritos de enfermidade, pobreza, depressão, vícios, confusão, desordem e morte prematura. Corta as raízes espirituais de todo o mal que tem se manifestado em minha linhagem familiar através de gerações. Quebra pactos malignos que foram feitos por ancestrais e que ainda têm efeito sobre descendentes inocentes. Anula toda palavra de maldição que foi proferida contra mim, consciente ou inconscientemente, por pessoas que me invejavam ou desejavam meu mal. Desfaz toda obra de feitiçaria, bruxaria, macumba, magia negra ou qualquer outra prática das trevas que tenha sido direcionada contra mim. Neste momento de poder espiritual, comando em nome de Jesus Cristo que toda porta que o inimigo fechou em minha vida seja reaberta pela autoridade divina. Ordeno que caminhos que foram bloqueados sejam desobstruídos. Decreto que oportunidades que foram roubadas sejam restauradas.
Determino que bênçãos que foram retidas sejam liberadas em abundância. Proclamo que o favor de Deus me alcançará de maneira visível e inegável. Declaro que serei testemunho vivo do poder de Deus, que minha história inspirará fé em outros que também lutam, que minha vitória encorajará aqueles que estão prestes a desistir. Grande São Miguel, que tua intercessão seja tão poderosa que acelere o tempo de Deus, que aquilo que normalmente levaria anos para se manifestar possa acontecer em dias ou mesmo em horas. Clamo pela intervenção súbita, pelo milagre repentino, pela virada sobrenatural que pega a todos de surpresa. Que Deus faça por mim aquilo que apenas Ele pode fazer, de uma maneira que deixará claro para todos que foi sua mão que operou, que o impossível se torne realidade, que o incurável seja curado, que o irrecuperável seja restaurado, que o perdido seja encontrado, que o morto seja ressuscitado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, relacionalmente. Invoco sobre minha vida o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, o mesmo poder que fez o sol parar no céu, o mesmo poder que tirou água da rocha, o mesmo poder que multiplicou pães e peixes, o mesmo poder que curou leprosos, cegos, surdos, mudos, paralíticos e possessos. Este poder não diminuiu com o passar dos séculos, não foi esgotado pelas gerações anteriores, não se tornou obsoleto na era moderna. O Deus que fazia milagres no tempo bíblico é o mesmo Deus hoje, ontem e eternamente. E se Ele fez por tantos outros, por que não faria por mim? Não há acepção de pessoas diante de Deus. O que Ele fez por um, pode e quer fazer por todos os que creem. Poderoso arcanjo, sinto neste momento uma mudança de atmosfera espiritual. Sinto que algo está acontecendo no mundo invisível enquanto oro. Percebo que a batalha está sendo travada nos lugares celestiais. Sei que tua espada está em movimento, cortando, destruindo, abrindo caminho. Creio que anjos estão descendo e subindo, levando mensagens, trazendo respostas. Tenho a certeza interior de que minhas orações anteriores, que pareciam não ter sido ouvidas, na verdade estavam sendo acumuladas como incenso diante do trono de Deus. E agora chegaram ao ponto de transbordar, liberando a resposta que tanto esperei. São Miguel, declaro que este é o Kairos, o tempo oportuno de Deus, o momento divinamente escolhido para minha libertação. Declaro que hoje é o dia da minha salvação, o agora da minha cura, o instante da minha transformação. Chega de adiar, chega de esperar, chega de sofrer. O cerco foi quebrado, as correntes foram partidas, os grilhões foram destruídos. Sou livre, sou curado, sou restaurado, sou abençoado. Não é mais uma esperança futura, mas uma realidade presente que proclamo pela fé. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Ele começou, Ele terminará. O que Ele decretou, nenhum poder infernal pode revogar. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe eterno das milícias celestiais, chegamos agora ao momento final desta oração poderosa, mas longe de ser um encerramento, isto é apenas o começo de um novo capítulo em minha vida. O capítulo do milagre manifestado, da vitória conquistada, do testemunho glorioso que darei da fidelidade de Deus. Com o coração transbordando de gratidão antecipada, quero selar esta oração com palavras de fé inabalável, confiança absoluta e louvor antecipado pelo que Deus já está fazendo, mesmo que meus olhos naturais ainda não possam ver completamente. Agradeço-te, poderoso arcanjo, por teres ouvido cada palavra desta súplica, por teres levado meu clamor até a presença divina, por teres lutado em meu favor nas regiões celestiais. Sei que não lutaste em vão, que não intercedeste sem resultado, que não empunhaste tua espada sem causar estrago nas fileiras inimigas.
Neste momento conclusivo, renovo minha consagração total a Deus e coloco-me sob tua proteção permanente, não apenas até que o milagre se manifeste, mas por todos os dias da minha vida. Quero viver sob o manto protetor de tua intercessão, caminhar sempre sob a guarda das hostes angelicais que comandas, permanecer no território seguro da vontade divina, onde tua presença é garantida. Prometo solenemente que quando o milagre vier, e ele virá, não me esquecerei de quem intercedeu por mim, não deixarei de render graças, não negligenciarei meu relacionamento com Deus, achando que não preciso mais dele agora que estou bem. Pelo contrário, minha gratidão será eterna, meu louvor será constante, meu testemunho será ousado, para que todos saibam que foi o Senhor quem operou maravilhas em minha vida. Grande São Miguel, comprometo-me hoje a ser um instrumento de esperança para outros que estão passando pelas mesmas tribulações que enfrentei. Quando Deus me libertar desta prisão de sofrimento, não guardarei a boa notícia apenas para mim, mas compartilharei minha história de redenção com todos que estiverem dispostos a ouvir. Visitarei os enfermos nos hospitais para dar-lhes esperança de cura. Consolarei os que choram, lembrando-lhes que também chorei, mas Deus enxugou minhas lágrimas. Encorajarei os que estão prestes a desistir, testemunhando que também estive no limite, mas Deus renovou minhas forças. Ajudarei os necessitados materialmente quando minha situação financeira for restaurada, lembrando-me de quando eu mesmo precisei de ajuda. Serei canal de bênção, não reservatório egoísta das graças recebidas. Ó Defensor Celestial, ensina-me a viver não mais segundo as circunstâncias visíveis, mas segundo as promessas invisíveis de Deus. Que minha fé não dependa de sentimentos que oscilam, mas da palavra imutável do Eterno. Que minha esperança não seja fundamentada em possibilidades humanas limitadas, mas no poder ilimitado daquele para quem nada é impossível. Que minha paz não venha da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus em meio aos problemas. Ajuda-me a desenvolver uma fé madura que não apenas pede milagres, mas que agradece antecipadamente por eles. Que não apenas espera respostas, mas que louva antes mesmo de recebê-las, sabendo que Deus já as liberou no reino espiritual e logo se manifestarão no reino natural. Glorioso arcanjo, declaro agora com autoridade espiritual que escolho crer, não importa o que meus olhos vejam ou meus sentidos percebam. Escolho confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. Escolho esperar com paciência, mesmo quando tudo em mim grita por uma solução imediata. Escolho permanecer fiel, mesmo quando seria mais fácil abandonar tudo. Escolho louvar, mesmo quando meu coração está partido. Escolho declarar vitória, mesmo quando ainda estou no meio da batalha. Esta é minha decisão firme e inabalável, e peço que as hostes angelicais, sob teu comando, me fortaleçam nesta resolução sempre que o desânimo tentar me atingir. Agradeço-te, São Miguel, não apenas pelo que farás, mas pelo que já estás fazendo neste exato momento. Sei que enquanto oro, tu ages. Sei que enquanto clamo, tu intercedes. Sei que enquanto creio, milagres estão sendo preparados. O mundo espiritual não está inativo ou indiferente. Pelo contrário, está em plena atividade em resposta a esta oração que elevamos juntos ao trono da graça. Anjos estão sendo mobilizados, demônios estão sendo expulsos, barreiras estão sendo removidas, portas estão sendo abertas, caminhos estão sendo preparados. O reino de Deus está avançando sobre as trevas que tentavam me dominar, e a luz está dissipando cada sombra que pretendia me manter cativo. Poderoso Príncipe Celeste, abençoo o teu nome e glorifico a Deus por ter criado seres tão magníficos quanto tu para nos servir e proteger. Que bênção extraordinária! Saber que não estamos sozinhos nesta jornada terrena, que há um exército invisível de anjos ao nosso redor, que há guerreiros espirituais lutando batalhas que nem sequer vemos.
Prometo nunca mais negligenciar a realidade do mundo espiritual. Nunca mais viver como se apenas o mundo material importasse. Nunca mais esquecer que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Viverei consciente de que cada dia é um campo de batalha espiritual, mas também de que cada dia trago comigo a vitória garantida por Jesus Cristo e defendida por ti e teus anjos. São Miguel Arcanjo, ao encerrar esta oração, não encerro minha conexão contigo, nem minha confiança em tua intercessão. Pelo contrário, estabeleço hoje uma aliança de fé contigo, uma parceria espiritual onde tu intercedes continuamente por mim junto a Deus. E eu vivo continuamente em gratidão e obediência à vontade divina. Quero que saibas que podes contar comigo como um filho fiel de Deus, alguém que, uma vez restaurado, usará sua restauração para avançar o reino dos céus na terra. Quero ser parte ativa da igreja militante que luta contra as forças das trevas, não mais uma vítima passiva, mas um guerreiro ativo que, fortalecido pelo milagre recebido, ajudará outros a também receberem seus milagres. Neste momento solene, faço questão de agradecer também à Santíssima Trindade, ao Pai, que nos amou primeiro e que concede todos os milagres, ao Filho Jesus Cristo, que através de seu sacrifício na cruz abriu o caminho para que possamos nos aproximar do trono da graça com ousadia, e ao Espírito Santo, que nos capacita a orar com gemidos inexprimíveis e que testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas. Agradeço a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe espiritual de todos nós, por suas constantes intercessões em nosso favor. Agradeço a todos os santos que já partiram para a glória eterna e que também intercedem por nós pecadores. E agradeço especialmente a ti, São Miguel, por tua dedicação inabalável em defender os filhos de Deus contra toda investida do mal. Glorioso arcanjo, levo comigo desta oração uma certeza que nada nem ninguém poderá roubar. Meu milagre está garantido. Não porque eu seja digno, não porque eu seja perfeito, não porque eu tenha méritos suficientes, mas porque Deus é fiel. Porque Jesus já pagou o preço, porque o Espírito Santo me capacita e porque tu, poderoso guerreiro celestial, estás intercedendo eficazmente em meu favor. Saio desta oração não mais como alguém que pede, mas como alguém que já recebeu no reino espiritual e apenas aguarda a manifestação no reino natural. Saio não mais como mendigo espiritual, mas como herdeiro consciente de suas riquezas em Cristo. Saio não mais desesperado, mas esperançoso, não mais derrotado, mas vitorioso, não mais quebrantado, mas restaurado, não mais doente, mas curado, não mais pobre, mas próspero, não mais sozinho, mas acompanhado por hostes celestiais. Declaro que de hoje em diante viverei na expectativa constante da manifestação do milagre, vigiando com olhos atentos para reconhecer os sinais de sua aproximação, preparando-me para recebê-lo com gratidão e humildade. Não permitirei que a demora, se houver, destrua minha fé. Não deixarei que as circunstâncias adversas, se persistirem temporariamente, roubem minha esperança. Não aceitarei que vozes de dúvida, internas ou externas, contaminem minha confiança no poder de Deus. Permanecerei firme como uma rocha, inabalável como uma fortaleza, constante como o sol que nasce todos os dias, perseverante até que vejam meus olhos o cumprimento de tudo aquilo que criei e declarei nesta oração. São Miguel Arcanjo, defensor glorioso, guerreiro invencível, intercessor poderoso, protetor fiel, guia seguro, escudo impenetrável, espada afiada contra o mal, príncipe luminoso das cortes celestiais, todos estes títulos são teus e todos eles eu invoco sobre minha vida neste momento final de oração. Que tua presença seja constante em minha jornada daqui em diante. Que tua proteção me cubra como um manto sagrado. Que tua intercessão eleve continuamente minhas orações até Deus. Que tua espada mantenha afastado de mim todo o mal.
Que tua sabedoria me guie em decisões importantes. Que tua força me sustente quando minhas próprias forças faltarem. Que tua fidelidade a Deus me inspire a também ser fiel em todas as circunstâncias. Glorioso São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável das batalhas celestiais, retorno novamente a ti com meu coração ainda mais inflamado de fé, ainda mais convicto de que tua intercessão é a chave que abrirá as portas dos impossíveis em minha vida. Sei que não foi por acaso que Deus te designou como príncipe dos exércitos angelicais, como comandante supremo na guerra contra as trevas, como defensor escolhido daqueles que clamam por libertação. Tua missão não terminou quando expulsaste Lúcifer e seus anjos rebeldes do paraíso celestial. Pelo contrário, ela continua dia após dia, momento após momento, sempre que um filho de Deus necessita de proteção, intercessão e milagres. E hoje, neste instante sagrado, eu sou esse filho necessitado, essa alma clamante, esse coração suplicante que se volta para ti com toda a esperança que ainda pulsa em meu peito. Não venho mais como alguém que duvida, mas como alguém que crê firmemente que tu és capaz de remover cada obstáculo que se interpõe entre mim e o milagre que tanto anseio. Poderoso arcanjo, reconheço que muitos dos obstáculos que impedem minha bênção não são meramente físicos ou materiais, mas profundamente espirituais. São fortalezas edificadas pelo inimigo ao longo de anos, talvez até de gerações. São paredes invisíveis aos olhos naturais, mas terrivelmente reais no mundo espiritual. São bloqueios que foram estrategicamente posicionados por Satanás e suas legiões demoníacas para impedir que eu alcance o destino glorioso que Deus planejou para a minha vida. Estas barreiras podem ter sido erguidas através de pecados ancestrais, maldições hereditárias, pactos malignos feitos por antepassados ignorantes, rituais de feitiçaria direcionados contra minha família, palavras de morte pronunciadas por pessoas invejosas, ou mesmo por meus próprios erros e rebeldia em tempos passados. Mas sei, ó glorioso São Miguel, que tua espada flamejante tem o poder de destruir cada uma destas fortalezas, de derrubar cada um destes muros, de quebrar cada uma destas correntes invisíveis que me mantém prisioneiro. Tu que lutaste contra o próprio dragão vermelho descrito no Apocalipse, certamente podes lutar contra os principados e potestades que governam sobre as áreas problemáticas da minha vida. Se há um príncipe demoníaco da enfermidade mantendo meu corpo em estado de doença crônica, ordeno em nome de Jesus Cristo e pela tua intercessão poderosa que ele seja expulso agora mesmo. Se há um espírito territorial de pobreza que tem bloqueado minhas finanças e impedido minha prosperidade, comando pela autoridade celestial que tu impunhas, que ele seja removido e lançado para longe de minha vida. Se há demônios familiares que têm causado divisão, conflitos e separação em meus relacionamentos, decreto pela força da tua espada divina que eles sejam cortados e suas influências malignas sejam totalmente anuladas. Não há poder das trevas que possa resistir quando tu entras na batalha, São Miguel. Tua presença em um campo de guerra espiritual é como a chegada de um exército invencível que faz o inimigo fugir aterrorizado. Grande defensor dos filhos de Deus, também reconheço que alguns obstáculos em minha vida foram criados por minhas próprias escolhas erradas, por meus pecados conscientes, por minha rebeldia contra os mandamentos divinos. Não venho justificar-me nem minimizar minha responsabilidade, mas venho confessar humildemente: pequei contra Deus, pequei contra meu próximo, pequei contra mim mesmo. Houve momentos em que escolhi o caminho largo em vez do estreito, em que preferi os prazeres temporários do pecado em vez da obediência que traz bênçãos eternas, em que permiti que o orgulho, a luxúria, a ganância, a ira ou outros vícios governassem minhas ações.
e reconheço que estas escolhas erradas construíram muros entre mim e as bênçãos de Deus. Criaram obstáculos que agora impedem o fluxo da graça divina em minha vida. Mas venho diante de ti, São Miguel, com coração arrependido e contrito, pedindo que intercedas por mim junto ao trono da misericórdia, para que estes obstáculos criados por meus próprios pecados sejam removidos através do sangue purificador de Jesus Cristo. Sei que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso pelo que fiz, mas é uma mudança completa de direção, uma transformação radical de mente e coração, um compromisso renovado de viver segundo a vontade de Deus. E é exatamente isto que declaro hoje diante de ti e diante dos céus. Arrependo-me genuinamente de todos os meus pecados, renuncio a toda prática que desagrada a Deus. Comprometo-me a viver uma vida de santidade e obediência daqui em diante. Não faço esta promessa confiando em minhas próprias forças, pois já provei muitas vezes minha fraqueza e inconstância. Faço esta promessa confiando no poder do Espírito Santo que habita em mim, na graça transformadora de Jesus Cristo e na tua proteção constante que me guardará de cair novamente nas mesmas armadilhas do inimigo. Que a remoção dos obstáculos em minha vida seja acompanhada pela transformação do meu caráter, para que eu não apenas receba o milagre, mas me torne digno de mantê-lo e multiplicá-lo. Glorioso arcanjo, há também obstáculos que foram colocados por pessoas que, consciente ou inconscientemente, tornaram-se instrumentos do mal em minha vida. Podem ser inimigos declarados que deliberadamente trabalharam para me prejudicar, ou podem ser pessoas próximas que, por inveja, ciúme ou maldade disfarçada, sabotaram minhas oportunidades, difamaram meu nome, fecharam portas que estavam se abrindo ou lançaram palavras de maldição sobre meus projetos e sonhos. O pior tipo de obstáculo é aquele criado por traições, por falsidades, por punhaladas nas costas dadas por aqueles em quem confiávamos. Estas feridas são profundas e seus efeitos podem durar muito tempo se não forem tratadas espiritualmente. Por isso peço, ó São Miguel, que removas não apenas os obstáculos externos criados por estas pessoas, mas também os obstáculos internos que se formaram em meu coração como resultado destas experiências dolorosas. A amargura que envenenou minha alma, o ressentimento que se instalou em meus pensamentos, a falta de perdão que se tornou uma prisão para meu espírito, a desconfiança que me impede de me relacionar saudavelmente com outros. Peço que me ajudes a perdoar como Cristo perdoou, a liberar da prisão do meu julgamento todos aqueles que me feriram, para que eu mesmo possa ser livre. Sei que o perdão não significa aceitar o que foi feito como certo, nem significa que não houve dor real ou injustiça verdadeira, mas significa que escolho entregar toda a vingança nas mãos de Deus, confiar que Ele fará justiça a seu tempo e a seu modo, e recusar-me a permitir que o veneno do rancor continue contaminando minha vida. Que tua espada, São Miguel, corte estes laços de amargura que me prendem ao passado, que me liberte para caminhar em direção ao futuro que Deus preparou para mim, onde o milagre aguarda para se manifestar. Restitui-me a capacidade de amar novamente, de confiar novamente, de sonhar novamente, de esperar novamente. Que os obstáculos relacionais sejam transformados em pontes de reconciliação onde possível e em lições de sabedoria onde a reconciliação não for possível. Poderoso Príncipe Celestial, também existem obstáculos que são simplesmente circunstanciais, resultado de vivermos em um mundo caído, imperfeito, marcado pelo pecado original. Às vezes as portas se fecham, não porque alguém está trabalhando contra nós, mas simplesmente porque estamos no lugar errado, no tempo errado, ou porque ainda não estamos preparados para o que buscamos. Nestes casos,
Peço tua sabedoria divina para discernir quando devo insistir e perseverar, e quando devo recuar e esperar o tempo certo de Deus. Ajuda-me a não confundir um não por agora de Deus com um não para sempre. Ensina-me a arte da espera paciente, da confiança que não se abala, mesmo quando não vê movimento imediato, da fé que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias não mudam rapidamente. Que eu aprenda, através desta jornada de busca pelo milagre, que o processo de preparação é tão importante quanto o momento de manifestação, que o forjamento do meu caráter através das provações tem valor eterno que transcende as bênçãos temporais que busco. São Miguel, rogo que uses tua autoridade celestial para influenciar as circunstâncias em meu favor, não através de manipulação que contraria a vontade de Deus, mas através do alinhamento providencial que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que pessoas certas sejam posicionadas em lugares certos, que oportunidades divinas surjam no tempo certo, que recursos necessários apareçam da fonte certa, que informações importantes cheguem até mim no momento certo. Que haja uma orquestração celestial de eventos, encontros, decisões e providências que, quando vistas em retrospecto, claramente mostrarão a mão de Deus, operando nos bastidores, removendo sistematicamente cada obstáculo, até que o caminho esteja completamente limpo para a manifestação do milagre. Glorioso guerreiro angelical, invoco sobre minha vida neste momento a mesma unção de vitória que estava sobre ti quando lutaste contra o dragão no céu. Que a coragem que te caracteriza seja infundida em meu espírito, para que eu não recue diante dos desafios. Que a determinação que demonstraste ao não negociar com o mal seja replicada em minha vida, para que eu não faça concessões que comprometam minha integridade. Que a fidelidade absoluta a Deus, que sempre te definiu, se torne a marca registrada da minha caminhada espiritual. Que a visão clara da verdade que te permitiu reconhecer a mentira de Lúcifer seja concedida a mim, para que eu não seja enganado pelas ilusões do inimigo que tenta me fazer desistir, dizendo que o milagre nunca virá. Quero ser, à minha maneira humana e limitada, um reflexo terreno da tua glória celestial, um guerreiro que não desiste, um intercessor que não cansa de orar, um crente que não permite que obstáculo algum destrua sua fé. Príncipe majestoso, declaro agora com autoridade renovada: todo obstáculo está sendo removido. Não importa há quanto tempo está estabelecido, não importa quão sólido pareça ser, não importa quão impossível seja sua remoção aos olhos humanos. A ordem já foi dada nos céus. Removam os obstáculos do caminho deste meu filho. Preparem a estrada para que o milagre chegue até ele. Façam baixar toda a montanha de impedimento. Façam subir todo o vale de impossibilidade. Endireitem os caminhos tortuosos. Aplainem os lugares acidentados. A glória do Senhor será revelada e esta alma atribulada verá a salvação de Deus. Esta é a palavra profética que declaro sobre minha vida, e sei que tu, São Miguel, és um dos principais executores desta ordem divina. Portanto, trabalha poderosamente, luta incessantemente, intercede continuamente até que cada obstáculo seja história passada e o milagre seja presente e glorioso em minha vida. Confio plenamente em ti, confio completamente em Deus, confio inquebrantavelmente que o que foi prometido será cumprido. Ó São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso que contemplas eternamente o rosto de Deus, chegamos agora ao momento em que minha fé se torna ainda mais específica, ainda mais focada, ainda mais definida quanto ao milagre que busco, através de tua poderosa intercessão. Não falo mais em termos gerais ou vagos, mas com clareza cristalina sobre o que meu coração pede, sobre o que minha alma necessita, sobre o que minha vida requer para ser transformada.
Tu que conheces os segredos do meu coração, tu que vês além das palavras que pronuncio, tu que entendes os gemidos inexprimíveis que meu espírito emite, sabes exatamente qual é o milagre que preciso. Mas ainda assim, quero declarar com minha própria voz, articular com meus próprios lábios, especificar com minha própria mente o que creio que Deus fará em minha vida através de tua intercessão celestial. Se o milagre que busco é de cura física, então declaro com fé ousada que este corpo enfermo será completamente restaurado. Não aceito viver o resto dos meus dias nesta condição de dor, limitação e sofrimento. Rejeito o diagnóstico médico que declarou minha situação como incurável ou irreversível. Não desprezo a medicina humana nem os profissionais de saúde que têm feito o melhor possível, mas reconheço que há um nível de cura que transcende a capacidade humana, que requer intervenção sobrenatural que só pode vir do grande médico dos céus. São Miguel, invoco sobre meu corpo enfermo o mesmo poder que curou os leprosos que Jesus tocou, que restaurou a visão aos cegos, que fez paralíticos andarem, que purificou pessoas desenganadas. Que cada célula doente do meu corpo seja renovada, que cada órgão comprometido seja restaurado à perfeita funcionalidade, que cada dor crônica seja eliminada definitivamente, que cada limitação física seja removida completamente, que os médicos que me acompanham fiquem perplexos ao verem exames que mostram uma reversão total da doença, sem explicação médica lógica, forçados a reconhecer que houve uma intervenção divina. Grande arcanjo, se a doença está em minha mente ou emoções, depressão profunda que rouba toda a alegria, ansiedade paralisante que impede funcionamento normal, traumas psicológicos que assombram meus dias e noites, vícios mentais que escravizam meus pensamentos, então decreto cura completa também nestas áreas. Que o equilíbrio químico do meu cérebro seja sobrenaturalmente restaurado. Que os neurotransmissores funcionem como Deus projetou. Que memórias traumáticas sejam curadas sem serem apagadas, transformadas de fontes de tormento em testemunhos de superação. Que padrões de pensamento destrutivos sejam substituídos por mentalidade renovada, segundo a palavra de Deus. Que correntes de vícios mentais e comportamentais sejam quebradas definitivamente, libertando-me para viver em plenitude. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Intercede por esta cura holística, São Miguel, que alcance corpo, alma e espírito, deixando-me completamente restaurado em todas as áreas do meu ser. Se o milagre que necessito é financeiro, então especifico agora diante de ti os detalhes desta necessidade. Não peço luxo desnecessário nem riquezas para desperdiçar em prazeres egoístas, mas peço provisão suficiente para viver com dignidade, para cumprir minhas responsabilidades, para abençoar minha família e ser bênção para outros. São Miguel apresenta diante de Deus estas dívidas específicas que me sufocam. E aqui o orante pode especificar valores e situações. Peço que Deus abra portas de provisão inesperada, que oportunidades legítimas de renda apareçam, que sabedoria para administrar recursos seja concedida, que o espírito de pobreza que tem governado sobre minha vida seja expulso e substituído pelo espírito de prosperidade que Deus deseja para seus filhos. Que herança financeira seja liberada, que restituições justas aconteçam, que investimentos comecem a render, que negócios prosperem, que promoções do trabalho venham, que portas de empreendedorismo se abram, mas acima de tudo, que eu aprenda o segredo que Paulo conhecia, de estar contente em qualquer situação, sabendo que minha verdadeira riqueza não está em conta bancária, mas em meu relacionamento com Deus. Poderoso intercessor celestial, se meu milagre envolve relacionamentos, então sei específico em tua intercessão diante do trono divino. Se é meu casamento que está desmoronando, peço que Deus faça um milagre de restauração,
Que o amor que um dia existiu seja reavivado com chamas ainda mais intensas. Que a comunicação quebrada seja restaurada com profundidade e honestidade. Que feridas mútuas sejam curadas através de perdão genuíno. Que a atração física, emocional e espiritual seja renovada. Que o inimigo que plantou sementes de discórdia seja expulso e nunca mais encontre brecha em nosso relacionamento. Que conselheiros sábios sejam enviados por Deus para nos orientar. Que humildade para reconhecer erros próprios e graça para perdoar erros do outro sejam derramadas sobre nós. Que nosso casamento se torne testemunho do poder restaurador de Deus, inspirando outros casais que lutam. Se o relacionamento que precisa de milagre é com filho ou filha rebelde, então clamo com lágrimas para que intercedas poderosamente. São Miguel, este filho que tanto amo, está perdido em caminhos perigosos, e meu coração de pai, mãe, está despedaçado. Luta por ele na dimensão espiritual. Derruba as fortalezas demoníacas que o mantêm cego para a verdade. Quebra as correntes de vícios que o escravizam. Afasta más companhias que o influenciam negativamente. Coloca pessoas certas em seu caminho que serão instrumentos de Deus para seu retorno. Protege-o fisicamente de perigos e consequências fatais de suas escolhas erradas. Que ele tenha um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ele reconheça seu erro, se arrependa genuinamente e retorne à casa do Pai como o filho pródigo retornou. Que nossa relação familiar seja não apenas restaurada, mas fortalecida através desta provação. Que este filho se torne futuramente um poderoso testemunho do poder salvador de Deus. Se meu milagre envolve concepção e filhos, então apresento esta necessidade profunda e legítima. São Miguel, quantas lágrimas já derramei ao ver o teste de gravidez negativo mês após mês. Quanto sofrimento ao assistir outros celebrarem bebês enquanto meus braços permanecem vazios. Intercede para que o milagre da vida aconteça. Que o ventre estéril se abra como se abriu o ventre de Sara, Ana, Isabel. Que tratamentos médicos de fertilidade, se necessários, sejam bem-sucedidos. Que a criança que nascerá seja saudável, forte e abençoada. Ou se o milagre for de adoção, que as portas burocráticas se abram rapidamente, que a criança certa seja direcionada para nossa família, que recursos financeiros necessários sejam providenciados, que nosso lar seja enchido com alegria infantil, que experimentemos a bênção de educar uma criança no caminho do Senhor. Glorioso arcanjo, se necessito de milagre profissional ou vocacional, então especifico que a porta do emprego certo se abra, que eu seja visto e reconhecido por quem tem poder de me contratar, que meu currículo chegue às mãos certas, que na entrevista eu seja favorecido sobrenaturalmente, que minhas qualificações sejam valorizadas. Que o salário oferecido supere minhas expectativas, que o ambiente de trabalho seja saudável, que eu encontre propósito e realização no que faço, que seja instrumento de bênção e testemunho cristão no ambiente profissional. Ou se o milagre for abrir meu próprio negócio, que sabedoria empresarial seja concedida, que clientes apareçam, que parcerias estratégicas se formem, que capital inicial seja provido, que obstáculos burocráticos sejam removidos, que o negócio prospere rapidamente. Se o milagre que peço é relacionado à justiça em situações de injustiça que sofro, então clamo pela intervenção divina no sistema judicial. São Miguel, tu que és arcanjo da justiça divina, luta por mim nesta causa, que a verdade prevaleça sobre a mentira, que evidências decisivas apareçam, que testemunhas honestas se manifestem, que juízes sejam iluminados para julgar com retidão, que advogados competentes sejam
ou providenciados, que processos se resolvam favoravelmente, que restituição e reparação aconteçam, que meu nome seja limpo de falsas acusações, que minha reputação seja restaurada, que aqueles que conspiraram contra mim sejam expostos e impedidos de causar mais danos, mas que eu não busque vingança pessoal, apenas justiça legítima, sempre deixando espaço para que Deus faça justiça final a seu modo. Grande intercessor, se meu milagre específico não se encaixa em nenhuma destas categorias, mas é algo único à minha situação particular, então sabes tu o que é, pois conheces meu coração. Pode ser libertação de algum medo paralisante, pode ser sabedoria para decisão crucial, pode ser proteção em situação de perigo iminente, pode ser provisão de moradia, pode ser resolução de conflito legal complexo, pode ser cura de relacionamentos familiares, além de cônjuge e filhos, pode ser direção clara sobre qual caminho tomar numa encruzilhada da vida. Qualquer que seja a especificidade do milagre, declaro que tu és capaz de interceder eficazmente e que Deus é capaz de realizar abundantemente além do que pedimos ou pensamos. São Miguel Arcanjo, ao especificar estes milagres, não limito Deus a fazer exatamente como imaginei, pois seus caminhos são mais altos que os meus, mas apresento meu coração honesto, minha necessidade real, minha fé específica. Que tua intercessão leve tudo isso ao trono da graça, traduzindo minhas palavras humanas, imperfeitas em súplica celestial perfeita, que o Pai não pode recusar. Creio que enquanto especifico, já está sendo providenciado. Enquanto declaro, já está sendo liberado. Enquanto oro, já está sendo manifestado. Meu milagre específico vem em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel, no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua alma. São Miguel Arcanjo já está agindo no milagre que o seu coração pediu. Nada do que você entregou em oração ficará sem resposta, porque Deus ouviu o seu clamor e enviou o arcanjo da vitória para lutar em seu favor. As portas que estavam fechadas estão se abrindo. As lágrimas que você derramou estão sendo recolhidas pelo céu. E o impossível começa a se tornar realidade agora mesmo, dentro da sua casa, na sua saúde, na sua família e na sua vida financeira. Mas para que essa corrente de fé continue crescendo, faça agora um ato de amor espiritual. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações todos os dias. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de milagres. Escreva nos comentários: eu creio, São Miguel está realizando o meu milagre. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que a graça também alcance outras vidas. São Miguel Arcanjo está contigo, e o milagre que o seu coração pede já está a caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.